E estava, verso 13 em diante, estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Respondeu, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isto? E Jesus respondeu e disse-lhes: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, se ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Aleluia! Por isso, Pai, muito obrigado, abençoa a tua palavra em nossos corações, e ministra, Senhor Deus, da maneira como o Senhor deseja. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos, estamos aqui diante de um texto em que Jesus estava em Jerusalém para a Páscoa. Estava chegando próximo à Páscoa, e Jesus foi para Jerusalém, porque Jesus, como homem, ele obedecia às leis, e a lei dizia que todo homem, tinha que descer ou subir para Jerusalém para levar a sua oferta ao Senhor ali e festejar o Senhor em Jerusalém. Não importa aonde a pessoa estava, se a pessoa morava na Ásia, ou morava na Pérsia, ou morava na Mesopotâmia, não importa, todo judeu, Deus que estivesse espalhado nesta data de festa, todos vinham para o templo festejar, porque era uma ordem, era uma lei de Deus. Então eles, em obediência à palavra de Deus, vinham no tempo desta festa para adorar a Deus, festejar, cultuar, renovar a aliança com Deus, avivar a sua fé espiritual e servir ao Senhor. Então Jesus estava aqui, em Jerusalém. Agora, algo aconteceu, irmãos, quando Jesus foi para esta festa desse dia. Algo parece que não combina com Jesus. Algo que ele fez aqui, ali no templo. E nós temos que entender que o templo, quando fala templo aqui, não era o templo, tipo assim, o salão, o lugar. O templo de Jerusalém era muito grande, havia as muralhas, Quando se passava a muralha, já era lugar do templo. Então, toda a extensão do templo ali era chamada de templo. Então, havia atos ou lugares em que poderiam as pessoas circular livremente, E havia lugares em que haviam ali vendedores também, que poderiam vender naquele lugar uns animais aqui para sacrifício, e também havia cambistas que trocavam dinheiro. Por quê? Se uma pessoa vinha da Ásia, ele não vinha com dinheiro, com cheque israelense, ele vinha, chegava lá com dinheiro daquele lugar. Então ele trocava nesse cambista por dinheiro de Israel, cheque, porque o templo não aceitava outro tipo de dinheiro. Por quê? Porque por causa da idolatria, geralmente havia nas moedas do dinheiro de outros países, imagens do seu Deus ou imagem do seu imperador, como havia nas moedas de Roma, a moeda de Roma vinha com a cara a face do imperador. Então o templo não aceitava, por isso eles faziam a troca do dinheiro, faziam o câmbio do dinheiro ali. Então havia essas duas coisas no templo, que era a venda desses animais para sacrifício e a venda dos cambistas para fazer a troca do dinheiro. E isso era uma lei, está escrito lá, só gostaria de ler para vocês essa lei, Deuteronômio capítulo 14, verso 14, só para você ficar mais sintonizado, que isso era normal, as pessoas vinham de longe. Deixa eu ver.
14, verso 24. Olha só, 14, 24. Diz assim: e quando o caminho for tão comprido que os não possa levar o quê? O sacrifício, por exemplo, levar uma ovelha, a pessoa para levar uma ovelha da Turquia, ou da Ásia, né, ou da Mesopotâmia para Israel, não seria muito fácil, né, transportar um animal, porque todo animal teria que ser um animal kosher, isso significava que o animal teria que ser limpo e não poderia ter nenhum tipo de ferimento desse animal. Então, está dizendo, olha, se for tão comprido que eu não possa levar, por estar longe de ti, escolher o Senhor teu Deus para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus tiver abençoado, então vende-os, ou seja, ele vendia o animal que ia ser sacrificado ao Senhor lá, na sua terra, pegava aquele dinheiro e aí ia para Jerusalém, certo? Então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, o lugar que é Jerusalém, o templo. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho e por bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma, come ali perante o Senhor teu Deus, e alegre a tua casa. Então veja que era uma prescrição, a pessoa poderia vender aquilo que oferecer ao Senhor lá na sua terra, pegar o dinheiro e ir para Jerusalém. Então, era uma facilidade para o adorador. Era fácil, ele ia com dinheiro, comprava então ali daqueles vendedores bois, ovelhas e pombos, né? Primeiro ele trocava com os cambistas aquele dinheiro, pegava o dinheiro tipo assim, caixa mais puro, e comprava então os animais que seriam sacrificados, porque a distância é muito longe para vir para Jerusalém com bois, com ovelhas. Então nós vemos isso aqui, era uma facilitação para o adorador adorar ao Senhor. Agora, qual era o problema que estava acontecendo na época de Jesus? Esse é o X da questão. É que na época de Jesus estava tão havia uma corrupção tão grande no meio sacerdotal que eles vendiam os pontos de venda e eles cobravam daqueles que vendiam esses animais e cobravam também daqueles que faziam a troca. E tornava-se caríssimo para o povo, para o adorador. Se eu chegasse lá com 100 reais, né, esses 100 reais em cheque era 90 reais, o cambista me dava 30 reais e eu tinha que aceitar isso, ou seja, a corrupção era muito grande, porque uma parte ficava com o cambista e outra parte ia com os sacerdotes, por causa dessa corrupção que havia, né? E aí eles compravam, né, com esse dinheiro, então eles tinham que comprar os animais para oferecer o sacrifício. Outra coisa que acontecia muito também, eu como adorador morava em Jerusalém e levava uma ovelha. Essa ovelha passava pela inspeção do sacerdote para ver se aquela ovelha estava apta para o sacrifício. 90% das ovelhas eram reprovadas. Por quê? Porque eles não aceitavam, tinham que comprar da mão daqueles que vendiam no templo. Então eles tinham que vender aquele animal por baixo preço, e aí eles pegavam o dinheiro integral para comprar um animal deles, caixa, que podia ser sacrificado para oferecer a Deus. Então, isso estava acontecendo, havia uma corrupção muito grande ali na área do templo, acontecendo tudo isso, né? E aí nós vemos, irmãos, como que estava a vida espiritual no templo. Os sacerdotes estavam com o coração mais longe de Deus, estavam com o coração cheio das coisas deste mundo. Eles estavam ansiosos por mais dinheiro, por ganância, eles queriam mais dinheiro, então eles comercializavam isso no templo. E os sacerdotes eram muito ricos. Esse dia atrás eu estava assistindo um vídeo lá de Israel e mostrando a casa de um sumo sacerdote. A casa era uma mansão. A melhor casa era do sacerdote. Mas, pelo visto, né, a corrupção era tão grande que eles eram homens muito ricos, esses homens. Mas eles usavam dessa estratégia para ganhar dinheiro, cobrando excessivamente e com isso oprimindo o povo que ia adorar a Deus. Então nós vemos aqui que Jesus, ele ficou impaciente. Olha só como diz o texto aqui, no verso 15.
aqui Jesus, né? E tendo feito um açoite de cordões, quando diz tendo feito um açoite de cordões, aqui está dizendo que ele planejou isso. Não foi de supetão. Não é que ele ficou irado na hora, já pegou um chicote ali, já saiu do banco, não. Ele planejou, ele parou. Eu vou fazer um cordão, eu vou fazer um chicote e expulsar esse povo no tempo que está fazendo isso. Foi o que Caso pensava, não foi porque Jesus ficou com uma raiva, saiu de si e começou a derrubar as pessoas de lá, derrubar os animais, expulsar as pessoas, derrubar a mesa de dinheiro. Não foi isso. Jesus planejou isso, diz assim: e tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Jesus estava enfrentando não somente aquele comércio no templo, estava enfrentando também toda a casta sacerdotal, tirando o lucro deles. Então, olha só a briga de Jesus neste momento, brigando não somente para os cambistas ou para aqueles que vendiam animais, ele estava brigando com toda a casta sacerdotal, estava então ali mostrando que a classe sacerdotal estava agindo de maneira errada para com o povo. Olha só o que Jesus estava enfrentando. Então ele começa a derrubar tudo ali. A gente quando a gente lê, ele vê tudo rápido. Mas você imagina, irmãos, ele saindo. Quantas bancas não havia ali de troca de dinheiro? Quantas bancas não havia ali de animais ali vendendo? Quantas pessoas estavam ali que eram ricas, poderosas? Ele estava enfrentando essas pessoas. Ele estava quebrando um ciclo de pecado, de corrupção no templo. É isso que estava acontecendo. Ele estava quebrando um ciclo no templo, quebrando um ciclo, envolvendo ali toda aquela corrupção no templo. E que foi o que estabelecido pelos próprios sacerdotes. Jesus foi muito corajoso. O que Jesus fez aqui era caso, irmãos, de ele ser preso na hora. Era caso de ele enfrentar um sinédrio. Mas por que não aconteceu? Primeiro, porque ele tinha um propósito na terra de Deus a fazer, a cumprir um propósito de Deus na terra. E outro, porque o povo já estava, irmãos, acompanhando Jesus. E o povo estava gostando, ou estava aprovando o que ele estava fazendo também. Por isso ele não foi. Por isso ele não foi ali preso naquele momento. Porque os sacerdotes tinham poder. Porque havia soldados e guardas dos sacerdotes que circulavam no templo, né, e que eles poderiam prender pessoas que faziam qualquer coisa que tirasse a ordem do lugar. E Jesus não estava tirando a ordem do lugar aqui. Mas Jesus foi corajoso e enfrentou, e ele diz assim: olha, tirai daqui estes, e não façais a casa do meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Estava se cumprindo esse versículo aqui na vida de Jesus naquele momento. O zelo da tua casa me devorou. Ou seja, havia no coração de Jesus, irmão, raiva. Aquela raiva de supetão de momento, mas estava aqui no coração de Jesus, muito mais que isso, algo elevado. Estava demonstrando o seu zelo pela casa de Deus, o zelo dele, porque a casa de Deus era um lugar de adoração, de louvor, de gratidão. Era uma casa onde é pregada a palavra de Deus, onde o ensino da palavra é divulgado, era falado com Jesus. Ele estava combatendo tudo isso, porque perdeu-se o norte da pregação da palavra no templo de Jerusalém. Perdeu-se a espiritualidade, perdeu-se ali o temor, perdeu-se ali, irmãos, aquele desejo, aquela cara de servir ao Senhor. Os próprios sacerdotes estavam distanciados de Deus. Você veja aqui que Jesus enfrentou, e Jesus veio no tempo certo, na maior escuridão espiritual que o templo, que o povo de Israel, que Jesus estava enfrentando nesta época. Jesus veio no tempo certo. Jesus veio trazer o norte verdadeiro da palavra de Deus.
resgatar a verdadeira adoração, resgatar a verdadeira pregação da palavra, resgatar o que havia perdido, porque o povo não estava mais, irmãos, alinhado com os ensinamentos do tempo da época. Havia muitas pessoas zelosas também nesse tempo, havia muitos sacerdotes, porque a classe sacerdotal era muito grande, mas o que dominava o templo era um grupo de sacerdotes. Havia muitos sacerdotes que eram sacerdotes realmente que temiam o Senhor. Havia muitos judeus que eram tementes ao Senhor, que serviam ao Senhor. Havia de fato tudo isso, mas havia também muitas vezes aqueles que dominavam, né, a classe, ali o templo, eram pessoas que estavam distantes de Deus. E Jesus estava aqui fazendo algo tremendo, que era quebrar este ciclo que havia de corrupção que havia no templo. E aqui os judeus falam assim: que sinal nos mostra para fazeres isso, né? Mostra um sinal aí, por que o Senhor está fazendo isso? Jesus respondeu e disse: destruí este templo. Ele não disse este templo, mas o corpo dele. Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram todos os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Quando eles disseram para Jesus isso, que em 46 anos, né, foi edificado o templo ainda estava para ser ainda concluído na época de Jesus, não estava 100% concluído. Herodes começou, para agradar os judeus, o rei Herodes começou a renovar o templo, começou a fazer algo bonito no templo, uma estrutura tremenda do templo, por isso não havia acabado. A coisa finíssima que o rei Herodes estava fazendo no templo para agradar os judeus. Por isso, já havia 46 anos ali naquele edifício, aquela construção ou aquela reforma. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso e creram na Escritura, na palavra que Jesus tinha dito. Glória a Deus, aleluia. Agora, qual lição nós podemos tirar aqui para os dias de hoje? Será que o dia de hoje, irmãos, olhando a classe eclesiástica e as igrejas, tem andado de fato como Jesus quer ou conforme a palavra de Deus? Nós vemos aqui que Jesus, ele foi muito enfático nisso aqui. Nós vemos que Jesus, ele veio para o quê? Para trazer um novo norte para o povo de Judá, para o povo de Israel. Trazer aqui novos ensinos da palavra de Deus. Não que são novos, mas os ensinos de Jesus com a palavra era superior dos ensinos dos rabinos da época, dos sacerdotes da época. Jesus ensinava de uma maneira diferente, que agradava a todos e ensinava a todos a palavra de Deus. Então aqui ele quebra este ciclo aqui e ele vê a necessidade de o povo realmente entender a palavra de Deus, porque através da palavra, como ele mesmo disse, que através das escrituras, né, vocês verão a vida eterna. Vocês verão a vida eterna. Vocês podem obter a vida eterna através das escrituras. E o povo não estava recebendo esse verdadeiro caminho da salvação nesta época. Então veja que Jesus, ele veio para trazer ordem, irmãos, e a gente vê tanta coisa acontecendo no meio da igreja por aí afora. Igrejas que começaram pregando a palavra do Evangelho, pregando bem, mas com o tempo se desviam em pregar o Evangelho, em pregar a palavra, e começam a colocar outras coisas de fora, né, do mundo dentro da igreja. Não estou dizendo que algumas coisas nós temos que analisar, não, estou dizendo que trazem coisas do mundo para dentro da igreja. Porque hoje, muitas vezes, um pastor ou a sua convenção, ele quer ver número na igreja, quer ver gente, quer ver muita gente na igreja. Então eles fazem de tudo para atrair os jovens, para atrair adolescentes, para atrair homens e mulheres, mas não estão andando de acordo com a palavra. Estou dizendo que não estão
estão andando de acordo com a palavra de Deus, com os ensinos do Evangelho, com a verdadeira mensagem da salvação, com a verdadeira mensagem de santificação, com a verdadeira mensagem de buscar ao Senhor, de servir ao Senhor. Então nós precisamos, irmãos, cada dia deixar que o Senhor Jesus ministre em nossos corações as verdades do Evangelho, as verdades da palavra, porque, irmãos, o diabo tem usado seus artifícios para confundir a palavra, e muitos têm caído nesse laço, estão ouvindo coisas, irmãos, que não são de fato a palavra, mas muitos estão recebendo como se fosse a palavra. Isso é muito perigoso para a igreja. Então, nós vemos que o Senhor Jesus, Ele veio trazer um novo rumo ao povo, trazer uma nova esperança, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação, tirando o povo do peso, do jugo da lei, o peso que os rabinos e que os sacerdotes colocavam dentro deles, na cabeça deles, e eles andavam já cansados, né, por tudo aquilo que estava acontecendo na época. Isso Jesus disse: vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, vinde a mim, porque Jesus era aquele que ia aliviar aquela carga, ia tirar aquela carga do povo, aquela opressão, aquele desgaste da época que estava sobre o povo. Jesus veio para trazer essa libertação e trazer o verdadeiro motivo da salvação, da palavra de Deus, uma vida com Deus. Não somente, irmãos, as leis mortas, mas a palavra viva de Deus, a palavra que vivifica, a palavra que transforma, a palavra que dá norte, que dá direção, a palavra de Deus que vem trazer renovo daquilo que nós precisamos para a nossa vida. Jesus, ele fez algo aqui que chocou os judeus da época, e muitos irmãos, nos tempos de hoje, eu acho que se Jesus estivesse no nosso tempo, ia entrar em muitos lugares, ia ser perguntando tanta coisa, no meio do desgaste, no meio daqueles que se dizem a igreja de Deus por aí. Por quê? Porque tem muita coisa que está fora do padrão bíblico, do padrão dos ensinos da palavra. Olha só, e os teus discípulos lembraram de dizer: o zelo da tua casa me levou. O templo de Jerusalém, irmãos, quando foi inaugurado, quando nasceu, ela nasceu na chama de Deus. Como na chama de Deus? Porque quando eles estavam consagrando o templo, quando eles estavam reunidos ali para apresentar as ofertas ao Senhor, então veio o fogo do Senhor e consumiu. Não foi um sacerdote que acendeu o fogo e colocou no altar, o próprio Deus desceu com fogo ali e consumiu aquele sacrifício no altar, aprovando tudo aquilo que estava sendo feito, e a glória de Deus desceu naquele lugar, e a fumaça encheu o templo. Os sacerdotes não podiam ficar em pé por causa da glória e do poder de Deus, irmãos. Assim nasceu o templo. Só que neste momento a glória de Deus havia se perdido, neste momento a frieza havia entrado no meio do arraial da classe eclesiástica. Aqui, tudo aquilo que estava desvinculado da palavra estava aqui dentro. Por quê? Porque eles se afastaram de Deus de uma maneira tal que agora, quando vem Jesus, eles não aceitam a palavra de Jesus, não aceitam o ensino de Jesus, não aceitam a doutrina de Jesus, porque eles estavam distantes de Deus. Distante de Deus. Havia a classe levítica que adorava o Senhor no templo, que poderia servir ao Senhor, os sacerdotes, mas havia também aquelas pessoas que se dedicavam a Deus, eram chamados de nazireus. Os nazireus poderiam chegar até o sacerdote, pode dizer: eu quero ser nazireu por 6 meses. Então ele fazia os rituais para se consagrar ao Senhor. Números capítulo 6, você lê isso aí. Aí ele, quando ele raspava a cabeça, raspava tudo, e aí ele se consagrava. Então ele se tornava uma pessoa especial, porque era um homem consagrado ao Senhor por 6 meses para servir ao Senhor. Ele não poderia fazer uma série de coisas por causa da sua consagração. Então isso era o meio de se consagrar ao Senhor na época.
mas até os nazireus estavam sendo corrompidos. Tal era, né, a distância que eles estavam de Deus. Mas Jesus, por isso que o Senhor Jesus veio, Ele veio para consertar toda essa bagunça. Ele veio para trazer esperança. Ele veio para trazer uma palavra aqui do verdadeiro Evangelho, a palavra de salvação. Ele veio para trazer ao povo o alívio, a verdadeira paz com Deus, a verdadeira adoração ao nosso Deus. Ele veio para fazer isso, e hoje nós precisamos do nosso tempo, irmãos, ter esse mesmo desejo. A igreja nasceu no fogo, porque quando os discípulos estavam reunidos lá em Atos capítulo 2, 120 pessoas reunidas ali, quando eles estavam buscando ao Senhor, orando ao Senhor, então o Espírito Santo veio como chama de fogo naquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. A igreja nasceu através do fogo do Espírito Santo, irmãos, e esse fogo não pode apagar. Este fogo tem que continuar em nosso coração, em nossa vida, aleluia. Mesmo que apareçam aí, irmãos, tanta barbaridade no meio cristão, tanta coisa fazendo-se para avolumar a igreja, né? Muitas vezes um pastor por aí é comparado, irmãos, é visto se ele tem um carro bom, ou é visto se tem uma igreja grande e bonita. Esse é um pastor bom, mas se um pastor de uma igreja pequena aparecer, não é nada para eles. É julgado assim muitas vezes lá no meio, cristãos evangélicos, os pastores. Um olha para o outro, não pela sua piedade, não pela sua busca a Deus, não porque ele ama o Senhor, não porque ele tem um coração abrasado por Deus. Ele é visto se ele tem um carro, ele é visto se ele tem uma grande igreja, ele é visto se tem uma grande congregação, ele é visto se está pregando em tal lugar, se ele é famoso. Mas Jesus, irmãos, devia quebrar um ciclo aqui em Israel na época, e Ele é o mesmo quem pode quebrar os ciclos da nossa época. Ele pode quebrar esses ciclos porque Ele quer uma igreja avivada, uma igreja restaurada, uma igreja viva e ativa, uma igreja que adora verdadeiramente, irmãos, sem colocar as coisas do mundo dentro da igreja. Então nós podemos ver bem que Jesus é o Senhor da igreja, e Ele está pronto para restaurar, para guardar. Está pronto, irmãos, para, através da nossa vida, nós possamos ser luz neste mundo, sal da terra, como Ele ministrou na sua palavra. Estive conversando com o pastor, uns tempos atrás aí. Tem que falar isso aqui, mas é triste, mas acontece. Por isso que Jesus tem que transformar certas coisas mesmo no nosso tempo. Conheci o pastor conversando, ele falou que estava indo bem na congregação dele. Aí o pastor dele, central, chamou e falou assim: vou mandar para tal lugar. Ele aceitou o convite, foi, ficou no lugar lá, acho que um ano, menos de um ano, veio embora. E agora ele deixou de exercer o seu ministério, porque, tipo assim, não deu certo, vamos embora. Tipo assim, matou o ministério do pastor. Fico pensando assim, irmãos, como tem lideranças cruéis para isso. A gente pensa que não tem mais tempo. Mesmo que sejam umas brigas aí dessas grandes convenções por aí, briga de pastores com cargos, que querem tirar outro do cargo, querem tirar o tapete para entrar no cargo do outro. É uma bagunça, gente. Olha, é terrível isso. E nós, irmãos, que somos pequenos aqui, nós devemos dar graças a Deus e glória ao Senhor, porque nós ainda, pela graça de Deus, devemos continuar na mesma pegada de pregar o Evangelho. Na mesma pegada, irmão, não importa se aqui vai ter 30, 6 mil, 10 mil, não importa, irmãos, é que chegar aqui, abrir essa palavra aqui e pregar a palavra de Deus e dizer aquilo que a palavra diz para nós. Então isso, é que fica analisando essas coisas aí, como que hoje a classe eclesiástica no Brasil tem se desviado um pouco do Evangelho.
Apesar que esse desvio veio desde a época da teologia, da teologia liberal. Surgiu da Europa, foi entrando nessa igreja, na Europa, nos Estados Unidos, já entrou no Brasil, que foi minando, destruindo a verdadeira doutrina do Evangelho, ensinando que os milagres não são milagres, são cômodos, são contos de fadas, ensinando que Jesus não ressuscitou, não ressuscitou não. E tem muitos por aí, irmão. Eu tive um pastor, quando era adolescente, um pastor que falou que não foi Deus que abriu o mar vermelho. É que deu um vento lá na época, no dia, que a água baixou e o povo passou com água na canela. Ô irmãos, sabia que era bem crente. Porque se não fosse, ele entrasse na barca, esse cachorro estava perdido. E que aqueles sinais que aconteceu no Egito não foi de Deus. Aconteceu por acaso. O Senhor Jesus, Ele ama a igreja, amém? Ele me ama, Ele te ama. Nós, cada dia, possamos desejar. Por isso que o Senhor Jesus, quando encontra com a mulher samaritana, diz que a verdadeira adoração são daqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Posso adorar a Deus aqui, eu posso adorar a Deus em casa, eu posso adorar a Deus no ônibus, eu posso adorar a Deus na rua. Em qualquer lugar eu posso adorar. Jesus, ele diz, no livro de João, por isso diz, eu sou a porta. Eu sou o pastor da ovelha, eu sou a luz do mundo, eu sou a vida. Porque é isso que ele quer, que ele queria que o povo da época entendesse, que a classe sacerdotal entendesse na época que Jesus era o caminho, que eles precisavam entrar com Jesus, para ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Mas eles não entenderam, ao invés disso, crucificaram o Mestre. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, subiu a glória e reina pelos séculos dos séculos, e que o brilho da sua glória não possa perder na igreja de hoje. Vamos ser exemplo de Pedro 45 que vai desvirtuar? Não. Enquanto não pode nem falar aqui, está sendo gravado aqui, mas não pode falar. Nós não precisamos pregar o Evangelho. Jesus, só Jesus pode salvar. Só Jesus pode libertar. Só Jesus pode trazer vida eterna. E todos aqueles que se entregarem a Jesus receberão o seu perdão, o seu amor, a salvação. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, irmãos, aqui diz que o povo foi maravilhado pelo que Jesus fez. Isso é uma verdade. Tudo que Jesus faz, nós possamos ficar maravilhados. Glória a Deus. Então, a nossa visão deve estar centrada unicamente em Jesus. Confiar em Jesus, crer em Jesus, andar por Jesus. Este mundo, o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, a aflição faz parte da minha vida, faz parte da sua vida, a aflição vai vir, mas Jesus está conosco nesse momento de aflição também. Ele vai estar conosco para que nós possamos prosseguir, continuar prosseguindo, adorando, servindo, glorificando até o dia final das nossas vidas, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, glorificando a Deus, sendo renovados na nossa fé todos os dias, crendo Deus está conosco, amém? Que você possa receber do Senhor essa alegria, este gozo, este zelo, que Jesus sentiu de servir a Deus, de adorar a Deus. É aquele fogo do templo, que o fogo do Pentecoste continue aceso em nossos corações, para que possamos servir